Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui trazendo dentro da explanação da Bíblia do Jim Swaggart, Bíblia do Expositor. Nós queremos aqui dar continuidade para você que nos acompanha. Nós queremos te agradecer, por todas as videoaulas que você já tem compartilhado, tem visto e tem divulgado, evangelizado. Nós queremos te agradecer e que Jesus possa lhe recompensar pela sua dedicação e aplicação à palavra de Deus. Nós queremos nesta instrução bíblica dar continuidade ao livro do Apocalipse. Nós estamos aqui com a graça do Senhor desvendando o Apocalipse, sempre trazendo aqui a sua memória que Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo para o seu servo João na ilha de Patmos. Pois bem, e estamos aqui com a série denominada As 7 Igrejas da Ásia. Para aqueles que têm um certo conhecimento bíblico já sabem que as 7 igrejas da Ásia foram as primeiras, as primárias, as primícias, as igrejas que através da divulgação do apóstolo Paulo, do apóstolo João e de todos os outros que a Bíblia reserva em oculto o seu nome, nos mostra, aleluias, a implementação do reino de Cristo através da igreja, a continuidade da obra e os objetivos do Senhor em salvar não só os judeus, pela recusa dos judeus, Deus nos conduz aí aos gentios, à nação gentílica, a salvação, e Paulo vai divulgando o evangelho nas suas viagens missionárias, fundando igrejas. Mas aqui, neste assunto, nesta abordagem, nesta introdução, para você entender aqui, a igreja de Filadélfia, capítulo 3 e verso de número 7 a seguir, nós encontramos aqui Jesus trazendo uma palavra ao líder, ao pastor, ao anjo, ao missionário, ao homem referência que liderava a igreja de Filadélfia. Como pano de fundo, para você compreender a partir do versículo 7 do capítulo 3, de Apocalipse, Filadélfia foi o nome dado por, aleluias, um rei chamado Átalo, que fundou esta cidade. É um nome grego, uma junção de duas palavras, Filadélfia, amor fraternal. E a história conta que este rei chamado Átalo amava muito seu irmão, e por conta dessa amizade, desse amor, desse relacionamento, ele intitula essa cidade honrando esse amor, denominando-a de Filadélfia, e agrega então o nome à igreja, à congregação que servia a Jesus Cristo na época, naquele lugar, em um vale próximo a alguns montes e sujeita a alguns terremotos aquela região. Mas nós observamos que ela sofreu um grande terremoto, fora fundada 140 anos antes de Cristo, e cerca de 17 aproximadamente ela sofreu um grande 17 antes de Cristo, ela sofreu um grande terremoto e fora reconstruída por um imperador Tibério, e a idolatria, a Dionísio era um deus grego, deus do vinho, e era uma grande idolatria. Mas nós vemos aqui algumas palavras no decorrer do texto bíblico a partir do verso 7, capítulo 3 de Apocalipse, que ressaltam aqui as características que o Senhor Jesus Cristo traz de si, e também elogiando a igreja de Filadélfia. Nós vemos a palavra santo, ou seja, aquele que é puro, aquele que em contraste com a cidade onde haviam muitas religiões, muitas denominações e muitos pseudodeuses, Jesus se apresenta como puro. Pureza do evangelho precisa estar em nós, se nós queremos receber de Cristo elogios, assim como ele elogiou a igreja de Filadélfia. Nós precisamos ter a pureza do evangelho, não se contaminar com os manjares deste mundo e nem com aquilo que no mundo há. Cuidado, pecado é pecado,
E Cristo não tem nada com o pecado. Ele ama o pecador, mas para a salvação e para o arrebatamento nós temos que ter uma vida em santificação. Outra palavra que surge aqui também é aquele que abre a porta e que ninguém fecha. Nós vemos aqui a porta da salvação, porta da graça, a porta da oportunidade da salvação e também a porta para o trabalho, para o serviço. Passando-se pela porta da salvação, aceitando a fé em Cristo, o cristão precisa entender que tem que também exercitar a porta do serviço. E a igreja de Filadélfia, ela é elogiada pela exuberância no amor, exuberância na prática do serviço. Que serviço era esse? Testemunho no Evangelho, uma vida de compromisso, uma vida de responsabilidade, uma vida de conduta adequada à doutrina da palavra de Deus. Isto, aleluia, eles evangelizavam, anunciavam o reino dos céus, anunciavam que Jesus era o Cordeiro que pagou o preço no Calvário e ressuscitou. Então eles tinham aí este compromisso evangelístico também, motivo pelo qual agradava ao coração de Jesus. Por isso nós não vemos nesta carta nenhuma crítica, nenhum apontamento a alguma falta por conta da atitude dos irmãos da igreja de Filadélfia. Então o amor, aleluias, aos irmãos, ao próximo, aos companheiros ali, saltava aos olhos, não tinha contenda, não tinha discussão, não tinha facção, não tinha heresias, não tinha desvirtuamento, aleluia, pela liderança da igreja no contexto das doutrinas, e o amor saltava aos olhos e isso alegrava. Não que aquela igreja era perfeita, o ser humano é falho, mas a dedicação e o comportamento na humildade, na adoração, no serviço a Deus, na busca por esta perfeição, Deus contemplava, aleluias, e concedia a eles esta palavra de ordem, aleluias, abençoada, exaltando a vida dos irmãos. Partindo para mais outras palavras que saltam aos olhos, né? Aquele que tem a chave de Davi, logo nós entendemos que a autoridade, ele estava dizendo que a autoridade, mesmo aquela congregação, pelo seu contexto ter pouca força, né, não ter muita relevância social, relevância capitalística, relevância muitas das vezes moral na sociedade, porque muitas das vezes a sociedade dá moral às pessoas, ou XY, pela questão do seu nome, do seu sobrenome, da sua condição financeira, da sua patente considerável nesta sociedade. Mas aqui nós observamos que em tudo isso nós vemos que a autoridade estava posta sobre a vida daquela igreja. Eles tinham concedido a eles esta autoridade pelo fato deles estarem honrando ao mestre que tem toda a autoridade no céu, na terra, no inferno, no oceano, no universo, aonde a sua mente, a minha mente minúscula, pequena e incapaz que ela seja, possa raciocinar. Você deve entender que Jesus tem toda a autoridade. Você possa até não concordar pelas muitos pensamentos ideológicos e filosóficos que há aí hoje em divulgação, muitos pseudos entendimentos da palavra, mas tenha isto no seu coração: a autoridade total em tudo, em todas as coisas e em todos os lugares pertence a Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Mais uma aqui, caminhando mais um pouco, nós também observamos, aleluias, que Jesus fala uma palavra sobre coluna, capítulo 3 e verso 7 a seguir, você encontra esta referência, coluna. Lembrando a você que na introdução eu disse que nesta cidade, naquela região, ela foi acometida de um grande terremoto, e o que restaram foram colunas. O que chama a atenção para mim e para a tua vida? Servir a Deus não é fácil, não é moleza, não é uma coisa fácil de se fazer, mas o que Deus está dizendo? Que nesta vida passageira, efêmera, mortal que nós estamos passando por esta terra, estamos sujeitos a terremotos, situações contrárias, tempestades, né? Muitas coisas que vêm, problemas, etc. O que ocorre? Nesses terremotos, se nós formos colunas, no sentido de a nossa vida interior realmente ser purificada pela palavra, Deus vai nos sustentar, Deus vai nos guardar, Deus vai nos dar vitória, né? Isto fala de caráter, fala de brio, fala de
posição, fala de responsabilidade, fala de comportamento, fala de uma vida de sã doutrina, né? Entender que pecado é pecado e Deus não tem negócio com o pecado, nem negócio com este mundo, mas Ele ama o pecador, quer que o pecador se arrependa e tenha uma vida santa. Como assim? Obedecendo a sua palavra, adorando o seu nome, participando de cultos congregacionais, participando do evangelismo, no seu testemunho, no trabalho, aonde ele estiver, na sua casa, na sociedade, entre os amigos e os parentes, honrando ao Criador. É isso que Deus está dizendo. Vamos aqui concluir esta lição, quando nós vemos então, aleluias, que mesmo tendo pouca força, né? Então, em tudo isso, em todos os terremotos da vida, situações contrárias, mesmo tendo pouca força, sempre lembrando que a igreja ali, aquela igreja era considerada uma igreja pequena, uma igreja humilde, uma igreja de não muitos membros. É isso que Jesus está dizendo. Tinha força muito na sociedade, mas em vista de tudo isso, eles não negavam a fé. Muitas das vezes nós nos enganamos, o homem se engana quando ele olha para uma congregação, uma igreja, ou um local, uma sociedade, e dá algumas características, até elogia pela riqueza aparente, mas Jesus está dizendo aqui, trazendo elogios, que mesmo eles tendo pouca força, ou seja, uma congregação simples, humilde, mas uma congregação que não tinha muita influência nesta sociedade, na condição moral e humana falando, mas eles tinham a graça do Deus vivo. Então, querido, se você não tem tudo, não deixe se contaminar, não se corrompa com o mundo, não se venda, não faça barganha com a salvação, com o evangelho, que Deus irá te honrar, assim como honrou os irmãos e as igreja de Filadélfia. E esta cidade também, ela com o decorrer dos tempos, sofreu alterações no seu nome. As pessoas queriam colocar outros nomes, até deram outros nomes, mas o que perdurou foi Filadélfia. E Jesus conclui dizendo que dará um novo nome, né? No livro da vida, e é uma cidade, aleluias, a Nova Jerusalém. O que é isto? Muitos moravam em tendas, em cabanas, pelas perseguições, pela pobreza e também pelos terremotos que aconteciam. Então eram nômades, às vezes tinham que mudar daqui para lá, de lá para cá. E Jesus, vendo todo esse contexto, diz: olha, eu tenho um novo nome para vocês e tenho uma morada eterna na Nova Jerusalém. É isso que Deus tem para mim e para a tua vida. Deus te abençoe. Visita nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, visita nosso canal no Twitter, divulgue a palavra de Deus, evangelize já.